Olá, aqui quem fala é o Davi, e de antemão já quero que saibam que um conteúdo a seguir é de extrema importância para que você saiba o que realmente está acontecendo. Não há como impedir porque já foi legalizado, mas que pelo menos você bem informado, você tenha a chance, embora seja difícil, mas que pelo menos você tente proteger você e sua família o máximo possível. Por isso, sem mais delongas, pegue o seu macarrão com molho de sardinha e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Há algum tempo atrás, o assunto rastro químicos, mais conhecido mundialmente por chemtrails, foi um assunto do momento na internet. Naquela época houve uma verdadeira invasão desses aviões pelo mundo todo, e aqui no Brasil não foi diferente. Qualquer pessoa, fosse a hora que fosse, ela poderia ser testemunha desses estranhos aviões despejando sabe-se lá o que Deus na nossa atmosfera o tempo todo. Pesquisas começaram então a ser feitas pelo mundo afora. Claro, tudo de forma autônoma, porque os governos não estão nem aí para isso. Ao contrário, fazem vista grossa e até permitem. Alguns pilotos desses aviões resolveram mostrar o esquema montado em suas aeronaves. Para nossa surpresa, nem eles mesmos, a própria tripulação do avião, sabia do que se tratava aquilo. Com medo e desconfiado, eles arriscaram o emprego e tiraram fotos e postaram na internet. Graças a isso, então, podemos confirmar várias das nossas suspeitas. Há 2 anos atrás, nós fizemos um vídeo com mais de 1 hora de duração. Ele mostrava todos os detalhes das operações e as estranhas doenças que estavam aparecendo no povo. Acreditem ou não, mais parecido com arquivo X ou coisa do tipo. Tem uma doença que é um mistério para a ciência. Na pele dela nasce plástico. O plástico nasce parecido com um gel, assim, meloso. Mas quando entra em contato com o ar, assim, fica duro. E se forma assim, parecido com uma linha. Se ela não cortar, pode chegar a mais de 1 metro. O caso é chocante. É de arrepiar. Mais um mistério do Cidade 190. Veja agora. Pesquisadores autônomos, de livre e espontânea vontade, preocupados, começaram a estudar o ar e a água, as plantas das regiões mais afetadas com esses rastros químicos. E eles perceberam que, de fato, esses lugares estavam mais contaminados, inclusive com substâncias desconhecidas por eles no momento. Naquela mesma época, o governo brasileiro correu e autorizou que maior quantidade de agrotóxicos fossem liberados no nosso ar. Assim, essas aeronaves podiam voar com mais tranquilidade pelo território nacional. Você pode dizer, Davi, mas isso já passou, não interessa mais. Precisamos agora de novidade. Bem, meu caro amigo Pimpolho, isso aqui não é show de televisão. Se você quer sensacionalismo, se você quer se surpreender, ter fortes emoções, sugiro que você assista a rede podre de televisão, a Netflix, ou até mesmo outros canais aqui no YouTube. Alguns têm exatamente isso que você quer, então dê uma procurada que você vai encontrar sua turma. Aqui nós trabalhamos com fato, com realidade, e por isso mesmo sempre fiquei de olho nos céus da minha cidade. Finalmente este ano capturei imagem desses rastros químicos, inéditas, nunca mostradas antes, exclusiva aqui do nosso canal. O perigo não passou ainda como eu suspeitava, eles continuam infectando nosso ar, a água, as plantas,
Apenas as pessoas perderam o interesse. E eles também estão mais discretos devido à grande comoção mundial que teve. O fato das pessoas perderem interesse torna elas presas fáceis para os terríveis senhores do mundo. Essas pessoas esqueceram da ordem do Salvador: vigiai, ficai atento. Porém nós, que fazemos parte desse grupo, estamos de olhos bem abertos, estamos seguindo à risca essa recomendação. Então veja comigo a comprovação e as imagens que falam mais do que 1000 palavras. Pessoal, mostrar aí um fato curioso para vocês, ó. Hoje aqui no Nordeste, Pernambuco, tava chovendo de manhã e de repente começou a passar um avião. Eu nem tinha percebido o que ele tava fazendo, ó. Mas aí estiou, parou de chover. Como vocês podem ver, ó, tem água no chão ainda, ó. Foi só ele começar a passar espalhando isso aqui, os rastros químicos, e parou na hora. Outro fato curioso é que a cidade está amanhecendo uma neblina. Agora ela não é uma neblina fria, como um nevoeiro. Eu vou também filmar e mostrar para vocês. Isso aí é só para vocês terem ideia que a nova ordem mundial está aí em todo lugar do mundo. Não é uma coisa exclusiva de um lugar ou do outro. Aos poucos elas vão se espalhando e deixando o céu meio nebuloso. Olha aí, pessoal, depois de algum tempo, olha como é que os rastros químicos se espalham, ó. Bom que você aprenda aí a identificar quando acontecer isso na sua cidade. Aí, ó, contra fato mesmo. É bem diferente de uma nuvem normal. Nuvem normal e os rastros químicos. Você vê que eles são meio pastosos, ó. Depois de uns meses depois dessa gravação, e eu considero um ataque à cidade, começou durante as nossas manhãs a aparecer como nunca antes uma estranha neblina. Muito idêntica, inclusive, para aquela galera que já jogou Silent Hill, vai ver que é muito parecida. A ficção sempre imita a realidade. O que mais me preocupa nessa hora é que todas as pesquisas realizadas nesses rastros químicos revelaram que eles são altamente perigosos para nossa saúde. Ao meu ver, o que eles querem é nos adoecer. Não uma que mate imediatamente, mas uma que coloque em você uma doença crônica, diminuindo o seu tempo total de vida. Em vez de você viver 70, 80, 90 anos, você terá um infarto aos 55, desenvolverá um câncer aos 30 anos. É esse tipo de coisa que está sendo feita. Não é uma redução da população, é um controle populacional. Alguns pesquisadores dos Estados Unidos autônomos, ao fazerem uma pesquisa nos componentes desse rastro químico, descobriram que ela contém elementos ainda desconhecidos pela ciência, mas outros que podem sim, de fato,
e influenciar no comportamento humano, deixando as pessoas mais agressivas, estressadas e nervosas. Talvez essa seja a explicação para a nova doença dita pela mídia, que é a doença moderna, o estresse, síndrome do pânico e crises de ansiedade. Os rastros químicos podem sim ser a causa de tudo isso. Eu, como morador dessa cidade, nascido e criado aqui, eu acho muito estranho que uma cidade que antes era tão tranquila está hoje entre as mais violentas do mundo, se tornando matéria da mídia internacional. Para quem não sabe, esta cidade de Caruaru, em Pernambuco, ela é campeã brasileira em número de homicídios por número de habitantes. É uma das primeiras do ranking. Se você fizer uma pesquisa nas outras cidades vizinhas aqui, como Recife, por exemplo, que é uma grande capital, você verá que essa marca não condiz com a região. Pergunta que fica aqui: será que esta cidade está sendo uma cobaia? E o que vai acontecer com outras regiões do Brasil que também estão sofrendo a mesma coisa? Qual é o objetivo disso? Quem é que freta essas aeronaves e gasta milhões em um projeto que aparentemente não beneficia ninguém? O que está sendo feito com a nossa terra e conosco sem que a gente fique sabendo? As pessoas ainda, mesmo diante de fatos como esses, duvidam e são consideradas gados para a maldita elite que domina o mundo. E infelizmente elas continuam mesmo agindo como gado, continuam com seus afazeres, com seus vícios, como se nada estivesse acontecendo, e atacam, criticam qualquer um que tente alertá-lo. O resultado disso é que os poucos, como eu e você, que se preocupem, querem saber o que se trata, queremos explicação, queremos que parem com isso nos céus das nossas cidades. Infelizmente, sozinho não podemos nada, nem mesmo forçá-los a vir a público dar uma explicação do que estão fazendo. Dessa forma ficamos sozinhos e isolados em um mundo onde tudo fica cada vez pior. E em nome de uma falsa democracia, temos que ouvir idiotas, procurando soluções dentro do próprio sistema. Porque na verdade, lá no fundo, essas pessoas amam o sistema como está, acreditam que tem chance, que podem fazer realmente uma tal escolha certa, entre aspas, que possa mesmo mudar suas vidas para melhor. Acreditam na política e na mídia, no sistema financeiro, sistema que passa a ideia para você: olha, você tem todas as chances de conseguir o que você quer. Se não conseguiu até agora, há algo errado com você. Mas todos que fizeram um estudo preciso vai ver que é um esquema de pirâmide. Se um consegue chegar no topo, o segundo não vai conseguir. É uma pirâmide, não tem espaço para todos, as oportunidades não são iguais. E é dessa forma que infelizmente continuamos marchando a passos largos para a nossa autodestruição, tendo o nosso ar, a nossa água, as nossas plantas envenenadas, sendo desmoralizados, perdendo inclusive o senso do que é certo e o que é errado. Infelizmente, quanto mais nos afundamos nesse poço de lama, mais difícil fica uma reação. E a agenda global, consequentemente, continua a avançar. E quando ela finalmente for implantada por completo, o mundo como conhecemos deixará de existir. Pense nisso, meu amigo, porque este vídeo acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado. E o mais importante de tudo, entendido a nossa mensagem. Se isso aconteceu, por favor, deixe o seu like, compartilhe. Como eu disse, não adianta de forma alguma, se existe a mínima chance de fazer alguma diferença, é se a gente se tornar maioria. Quando a gente for uma pequena minoria, dividida entre si mesmo, nada pode ser feito. Nós não precisamos ser a grande imensa maioria. Veja o que pequenas minorias, grupos organizados pela própria elite maldita, vem fazendo em todas as nações, destruindo costumes, destruindo a tradição, forçando a maioria a aprovar privilégios de uma pequena minoria. Mas isso é o que acontece quando se organiza as coisas, não importa qual seja a causa. A minoria organizada vai sempre se impor e oprimir a grande maioria desorganizada. É isso que estamos vendo, é isso que acontece, isso é fato. Então, por favor, compartilhe, deixa o like, mostra para mais um amigo. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus e sempre encarando o sobrenatural.